Teve uma pergunta que me fizeram, mas não deram o exemplo, mas é uma coisa que pode cair em prova, que é determinar, primeiro, determinar a equação da reta tangente. Todo mundo sabe, aprendeu isso, né? Você já deve ter feito isso desde o colégio e fizeram na GA e agora aqui juntou com derivada. Então vamos fazer um exemplo. Pode ser qualquer função, vamos escolher uma função assim, ó. A gente não tem falado muito, eu falo toda hora que a tangente é a reta cuja inclinação... Mas vamos revisar como é que a gente calcula a reta tangente ao gráfico. Que vem da definição da derivada. Então a pergunta que me fizeram foi a seguinte. De uma questão na prova que era assim. Eu tenho uma função e pede para achar os pontos onde a reta tangente tem uma inclinação dada. Vamos escolher um exemplo. É uma função para a gente treinar assim, por exemplo... Vou inventar uma função assim. Cosseno de x sobre x menos π sobre 2. Essa função, o domínio, escrito assim, o domínio dessa função qual é? Bom, eu posso calcular em cima e embaixo para todo o número real, mas embaixo, onde que eu não posso calcular? A gente denota assim. Ou é a mesma coisa que todo x diferente de π sobre 2. A gente também resume isso assim. Mas é melhor escrever... Essa aqui é muito resumida. Uma outra forma é assim. X pertencente aos números reais, tal que x é diferente de π sobre 2. Acho que essa aqui é um pouco melhor. Agora, pode ser que eu possa calcular o limite quando o x tende a π sobre 2, né? Porque... dá 0 sobre 0. Então é uma possível indeterminação. Aliás, quanto dá esse limite? De cabeça. Quanto dá? Sem fazer conta praticamente. Vamos ver se vocês estão espertos. Tem duas formas de fazer, uma é essa. Bem simples. Chama t igual a x menos π sobre 2. Então aquilo ali fica f. Isso aqui é uma substituição de variável, né? Então eu vou chamar de g, de t, é igual a f do quê? De x, né? Que eu troco pela variável t, que é t mais π sobre 2. É esse aqui. F de t mais π sobre 2. Por que eu fiz isso? Porque ali embaixo, na hora que eu fizer, isso aqui vai ficar t. Em cima. Então, a g de t, na verdade, ela é assim. Cosseno de t mais π sobre 2. Dividido por t. Outra coisa, quando t tender a 0, quando x tender a π sobre 2, isso é equivalente a t tender a 0. Então não só eu já tenho o t embaixo, como o cosseno de t mais π sobre 2, ele é o cosseno de t vezes o cosseno de π sobre 2. Talvez não dê 1. Menos seno de t, seno de π sobre 2. Que dá quanto? Esse aqui dá 0. Esse aqui é 1.
Só que tem um sinal na frente. Ó. Então a resposta vai ser, esse limite é igual, usando isso aqui, limite quando x tende a π sobre 2 de cosseno de x sobre x menos π sobre 2 é igual ao limite quando t tende a 0 de seno de t menos sobre t, que é menos 1. Ok? Então, era semelhante, mas não era igual, porque tem um sinal ali que apareceu aqui quando eu fiz o cosseno de t mais π sobre 2. Mas já que nós aprendemos a derivada, quem é aquele limite em termos da derivada? Ele não tem uma cara de derivada? A função. Qual seria a derivada do cosseno para x igual a π sobre 2? A gente pode escrever assim, a derivada quando... Cuidado, nunca põe o cosseno de π sobre 2 derivado. Cosseno de π sobre 2 é um número. Um número derivado dá zero. Então, primeiro eu derivo, depois eu coloco o valor. Então, se eu derivar isso aqui, nós já sabemos que vai dar menos seno. Aí sim, calculado em π sobre 2, dá menos 1. Coincidência? Talvez não, porque a derivada do cosseno em π sobre 2 é o limite do quê? Do cosseno de x menos o cosseno de π sobre 2 sobre x menos π sobre 2. O cosseno de π sobre 2 é zero. Portanto, aquele limite daquela função, essa é o quociente, essa função é o quociente que dá a derivada do cosseno. Em π sobre 2. Portanto, dá menos 1. Isso aqui é a derivada. É a mesma expressão. Então, eu posso fazer assim, sem usar nada da derivada, mas recaindo no limite fundamental trigonométrico, fazendo uma substituição da variável. Ou posso reconhecer que aquele limite é o limite que dá a derivada do cosseno no ponto π sobre 2, que é menos seno de π sobre 2. Não esqueçam, a derivada do cosseno é menos seno, portanto dá menos 1. Essa aqui é a solução, reconhecendo que quando você tem uma coisa desse tipo, ele pode ser o limite que dá a derivada. E essa aqui é a ideia de que aquilo ali tem a cara de seno de x sobre x, só que deslocado de π sobre 2. Ok? Muito bem, mas nós não fizemos ainda o que a gente queria fazer, que é trabalhar com a reta tangente. Então, reta tangente, ela é definida como? É a reta em P0 que pertence ao gráfico. É sempre um ponto do gráfico. Não faz sentido calcular em outro ponto, tem que ser no gráfico. Eu tenho o gráfico da minha função, eu escolho um ponto aqui e quero passar a reta tangente. Então, esse ponto aqui é o x0 e aqui é o f de x0, que é o y0, que é um ponto. Muito bem. Então, eu tenho aquela função, como é que eu calculo? A reta tangente é a reta da equação y igual a ax mais b. Na verdade é assim, né? Não vamos escrever assim, vamos escrever reta. Primeiro escrever a reta que passa por P0. Isso determina o ponto. E tem inclinação. F' de x0. O ponto é um ponto do gráfico, a derivada é calculada nesse cara aqui. Então, eu tenho que derivar o f, a f, e calcular. Vamos lá.
f de x é aquilo lá. Então a f', como é que a gente deriva um quociente? Quadrado do de baixo. Isso aqui foi só uma discussão se essa função podia assumir um valor em x igual a π sobre 2. Realmente eu posso ampliar o domínio para x igual a π sobre 2 usando o próprio limite, que é menos 1. Mas aqui é a derivada, então eu vou calcular a derivada. Então dá ao quadrado. Esse vezes a derivada do de cima. O denominador vezes a derivada do numerador. Menos o numerador vezes a derivada do denominador, que é 1. Então é essa expressão. Seno de x sobre π menos x menos π sobre 2 é o primeiro termo, menos cosseno de x sobre x menos π sobre 2 ao quadrado. Eu errei o sinal, né? Menos e menos. Obrigado. Que menos? Ó. Acabei de escrever e errei. Então, na verdade, vamos pôr o menos lá de fora. Aqui podemos pôr... Não, deixa assim. Menos e menos. Essa expressão, só uma observação. Se a gente tentasse calcular isso aí no π sobre 2, a gente tem uma dificuldade. Né? Porque aqui tem. Aqui cancelou esse termo com esse. Tá? Então essa expressão aqui é uma expressão. Se a gente tentar fazer o limite aqui, veja que o limite aqui é meio complicado. Aqui tende para 1 e aqui tende para mais 1 e mais 0 por baixo e por cima, né? Então isso aqui tende para mais e menos infinito, esse termo. E esse termo aqui vai para 0 e 0. Tem uma indeterminação aqui. Então, se a gente for tentar calcular o limite desses valores aqui, é um pouquinho mais complicado do que aquele lá. Mas eu acho que tem limite. E eu acho que o limite é 0. Mas eu vou deixar que se alguém quiser trabalhar um pouquinho para tentar calcular o limite dessa expressão quando o x tende a π sobre 2. Eu acho que dá 0. Tá? Precisa pensar um pouquinho, precisa trabalhar. Na verdade é melhor não fazer isso aqui, é melhor deixar nessa forma aqui. Vou voltar aqui nessa forma. Menos seno de x vezes x menos π sobre 2 mais cosseno de x, tudo isso assim. Se eu fosse tentar calcular esse limite, eu usaria a expressão completa. Eu acho que essa aqui é uma boa expressão para tentar calcular por L'Hopital. Vocês vão aprender que é derivar em cima e embaixo. Porque esse termo aqui, depois de duas derivadas, vira uma constante. Vai ter um termo constante. E a ideia é que daí some vai eliminar a indeterminação derivando em cima e embaixo. Isso aqui a gente vai aprender depois, quem sabe a gente volta nessa expressão. Mas por métodos tradicionais é um pouquinho mais difícil aí fazer esse limite, tá? Claramente está dando 0 sobre 0, né? Muito bem. Então, a pergunta é a seguinte. Está aqui a derivada. Veja, a expressão derivada é meio complicada. Então, a gente pode fazer a seguinte pergunta. Qual é a derivada dessa função no ponto 0? Onde x0 é igual a 0. Primeiro, a gente tem que poder calcular aquela função. Então,
f de 0, que vai ser o y0, então se eu tomar x0 igual a 0, aí, então agora esse aqui vai ser o ponto que eu vou usar. Vou escrever assim. P0, para a gente calcular aquela reta, vai ser o ponto 0, f de 0. Então a gente calcula o f de 0, é 0. F de 0, se você colocar 0 lá, dá 1 sobre menos π sobre 2. Então dá menos 2 sobre π. Esse é o ponto. Vejam, fiz assim. Coloquei 0 nessa expressão. Então fica 1 em cima, cosseno de 0 é 1. E embaixo fica 0 menos π sobre 2. E aí eu troquei, pus nessa, né, menos 1 sobre π sobre 2, é 2 sobre π. E o sinal é negativo porque tem um menos na frente do π sobre 2 lá. Esse é o ponto. Agora a gente pode tentar calcular essa derivada aqui nesse ponto. Então quanto que é a derivada? Então esse é o ponto e agora a inclinação, o m, né? Que vai ser a inclinação, ou, né, eu vou chamar de m, vai ser o f' de 0. O único ponto problemático é π sobre 2, nos outros não deve dar problema. Então vamos lá. Seno de 0 dá 0, esse termo é 0, aqui dá 1 de novo. E embaixo dá 0, menos π sobre 2 ao quadrado, dá π2 sobre 4. E o sinal é positivo. Está ao quadrado. Então é 4 sobre π ao quadrado. Então essa aqui, esse é o ponto e essa é a inclinação. Então qual é a equação da reta? Estou usando isso aqui para fazer um monte de revisão das nossas coisas, né? Então, substituindo. Então, agora a equação da reta é assim. A gente usa sempre a equação. Na verdade, ela vem daqui. Y menos y0 é igual a mx menos x0. É assim, equação da reta. Passa pelo ponto x0, y0, inclinação m. Essa é a equação. Esse cara aqui é o f de x0. No nosso caso é 0. Então, a equação aqui vai ficar y igual. Isso aqui é 0. Desculpe. É 4 sobre π2. Então, vem para cá. 4 sobre π ao quadrado. Eu vou escrever assim. Passando o x0, o y0 para o outro lado. Então a gente tem a equação nessa forma aqui. Esse aqui é o y0, é f de x0. O x0 é 0. E esse cara aqui é 4 sobre π ao quadrado. E esse cara aqui é menos 2 sobre π. Tá louco? Menos 2 sobre π e 4 sobre π ao quadrado. Tá? Então, a equação então fica y igual a menos 2 sobre π mais 4 sobre π quadrado. Tá certo agora? Tá. X menos 0. X. Tá aqui. Então, ó, é um ponto. Se a gente, sem desenhar o gráfico, a gente sabe o seguinte. A inclinação é positiva, então a função está crescendo naquele pedaço. É isso que diz a inclinação da reta tangente. Ela é positiva, a função está crescendo. Negativa, a função está decrescendo. Horizontal pode ser um ponto de máximo, de mínimo ou um ponto de inflexão. Então a gente depois vai usar muito essa informação sobre a derivada para estudar o gráfico. Por exemplo, a gente poderia tentar descobrir em que região que isso aqui é positivo. Embaixo é sempre maior ou igual a 0. O sinal desse aqui determina se a função está crescendo ou decrescendo. Tem um sinal menos aqui na frente. Ah, escuta a coisa, tem um sinal menos aqui. Eu fiz certo? Não, né? Então a função é decrescente. É bom revisar, tá vendo?
Você escreve, aí você volta, olha de novo, vê se não errou em lugar nenhum, errei aqui. Esqueci esse sinal aqui. Então, na verdade, a função é decrescente, nesse ponto. Ela passa, né, pelo... Ela é -1 naquele ponto que a gente fez aquele limite, ela tende para -1. Está decrescendo. Tá? Então, essa é a equação da reta tangente nesse ponto. Tem que lembrar disso aqui. Essa inclinação é o F' sempre. Esse é o ponto da imagem, esse é o ponto no domínio. x0, f de x0, e aqui f' de x0. Tá lá. É a reta que passa por aquele ponto P0 e tem inclinação, o m, f'. Isso é a definição de reta tangente. Se aplica a toda a curva, todo ponto de um gráfico na função, onde a função é diferenciável, eu posso calcular esse cara. Aí tem a pergunta, por exemplo, será que, em que pontos isso dá zero? É uma pergunta, né? Em que pontos isso aqui dá zero? Embaixo é sempre positivo, então é quando zerar o numerador, né? Então vai ter os pontos onde isso, por exemplo, é zero, que são os pontos horizontais. Chamados pontos horizontais, onde a reta tangente é uma y igual a constante. Né? Se a inclinação aqui dá zero, se o f' é zero, vai dar, esse termo aqui vai dar zero, vai ficar y igual a y0, é a equação constante. Então eu não tenho que estudar, esse aqui eu tenho que, na verdade, dar uma equação, né, do tipo isso aqui igual a zero, dá uma equação para tangente, né? Tangente igual, ou cotangente igual a alguma coisa, envolvendo x, que não é muito fácil de resolver explicitamente. A gente pode usar, para localizar um ponto onde dá zero, o teorema do valor intermediário. Lembra do teorema do valor intermediário? Vamos tentar calcular em que lugar que pode dar zero essa derivada. Nós não vamos calcular exatamente porque eu acho que eu não sei resolver essa equação explicitamente, mas eu posso tentar localizar. Então vamos... Então, porque a pergunta que me fizer é assim, eu quero calcular os pontos onde a tangente tem um certo valor dado. A inclinação da tangente é dada. Então a pergunta aqui poderia ser essa aqui. Calcular onde estão os valores de x, ou quais são os valores de x, tais que o f' de x é zero. Então, essa pergunta vai ser muito importante para nós no futuro, porque esses são os candidatos aos máximos e mínimos dessa função. O ponto onde a derivada é zero. Quando tem um máximo e um mínimo, a tangente fica horizontal. Se a gente olhar aqui, a gente pode tentar localizar isso. Cuidado, você tem que tomar um certo cuidado, porque a função não está definida, agora vem um cuidado. Eu vou tentar localizar o zero, pegando dois pontos onde a função é positiva e negativa, então ela deve passar pelo zero. Cuidado para não ter o ponto que está faltando aí, que é o π sobre 2, né? No meio desse buraco. Porque poderia ser exatamente ali que tem a... Quer dizer, você vem um valor negativo para um valor positivo, mas só que você pulou esse ponto. Então tem que ser numa região de continuidade da função. Região de continuidade da função. Então, localizar, a gente pode usar, vamos ver se dá. Localizar usando
Isso aqui é uma revisão importante para a prova. O teorema do valor intermediário. Quem lembra o teorema do valor intermediário, como é que é? Ele diz o seguinte: se eu tiver um intervalo contido no domínio aqui da função, esse intervalo AB está contido no domínio da função. E a função é contínua no intervalo todo, inclusive nas extremidades. Então a gente pode pensar assim, o domínio é assim. Está contido, ele é contínuo no intervalo aberto todo, né, e esse intervalo fechado está contido no domínio. F de A, eu tenho o valor de F de A e tenho o valor de F de B. O teorema do valor intermediário me diz o seguinte: então a função é contínua, F é contínua. Eu tenho intervalo no domínio, eu tenho F de A e F de B. Então, o teorema me diz que todos os valores entre F de A e F de B são atingidos. Ou seja, se você me der um valor no meio aqui, eu acho um ponto aqui que o valor da função nesse ponto é o valor intermediário. Então, se D está entre F de A e F de B, então existe... Essa é a conclusão. C no intervalo AB está entre. Está o quê? No intervalo aberto, dentro do intervalo, está o que F de C é D. Ou seja, essa equação aqui tem solução. Exatamente uma coisa daquele tipo, só que eu vou ter que aplicar na derivada. Não estou muito preocupado com a F aqui, de fato. No meu problema aqui, eu quero... A F aqui do teorema vai ser o F'. Então, será que tem um ponto em algum lugar que o F' é zero? Então, eu vou tentar aplicar esse teorema. Primeira observação é, essa função é contínua? Essa é a derivada. Bom, isso é contínuo, isso é contínuo, isso é contínuo, isso é contínuo. Isso aqui, aonde estiver definido, é contínuo. Primeira observação, tem que dizer isso. Essa função é contínua porque é um quociente de duas funções, a de baixo é um polinômio, a de cima é um produto de um polinômio por um seno, somado com um cosseno. Todas as funções componentes aqui são contínuas. Então, essa função, que é a derivada da f, é isso que nós estamos pensando aqui, é contínua no seu domínio. Então, se eu tiver um intervalo, e esse domínio é todo mundo menos o π sobre 2. Então, qualquer intervalo que eu tiver contínuo no domínio, eu posso aplicar o teorema do valor intermediário. Qualquer intervalo fechado contínuo no domínio. Eu só não posso ter esse ponto nesse intervalo. Bom, e o que eu tenho que achar? Eu tenho que achar um ponto... Qual que é o meu valor? É zero? Então, eu tenho que pegar, se D é zero, que é a minha pergunta, esse cara tem que ser positivo e esse negativo ou vice-versa. Certo? Porque daí, se eu tenho um intervalo, o zero está aqui, esse é positivo, esse é negativo, ou esse é negativo, esse é positivo, então o zero está aqui. Que é assim que a gente está resolvendo uma equação, na verdade. Então, se o zero está aqui, então existe um ponto no intervalo que, no caso, a minha derivada, que vai ser, eu vou pôr aqui, vai dar zero. Então, para aplicar isso aqui, eu preciso construir um intervalo onde o F' muda de sinal. Se ele mudar de sinal, em algum lugar lá dá zero. Essa é a aplicação do teorema do valor intermediário para resolver esse tipo de problema. Então vamos tentar. Então eu posso considerar pontos à esquerda de π sobre 2 e pontos à direita de π sobre 2. Eu não posso pôr o π sobre 2 no caminho. Cuidado. O meu domínio aí que eu vou considerar é assim. Eu tenho zero. Eu tenho aqui π sobre 2. Eu vou tirar o π sobre 2. Então eu posso considerar qualquer intervalo desse lado ou qualquer intervalo desse lado. Eu não posso ser por um intervalo que contém o π sobre 2, porque aí eu estou com um ponto lá, a função não está nem definida. Tem que estar no domínio o intervalo fechado. Esse ponto não está no domínio. Eu não vou incluir esse ponto em nenhum intervalo. Mas eu posso pegar, por exemplo, 0, π sobre 4, 0 menos π sobre 2. Posso pegar 3π sobre 2 e π,
E posso ir variando aí, tentando descobrir um cara onde isso aí vai dar de um lado positivo e do outro lado negativo. Olha essa expressão. A parte de baixo, eu estou discutindo o sinal. Quando eu discuto o sinal de uma expressão que é um quociente, regra do produto de sinal. Então, para ser positivo, eu tenho um sinal menos, aquele de cima tem que ser negativo. O de baixo é sempre positivo, não altera o sinal. Então, a conta é essa parte de cima, isso que determina. Então, eu vou olhar só essa expressão. A expressão que eu tenho que estudar o sinal é essa aqui. Menos seno de x vezes π, x menos π sobre 2, menos cosseno de x. Bom, vamos colocar x igual a zero aí nessa conta. Certo? Se eu colocar x igual a zero, ou vamos colocar... vamos pôr x igual a zero. Se x for igual a zero, então essa expressão dá menos 1. Zero aqui, isso aqui não interfere, dá menos 1. Bom, vamos ver o seguinte, o que acontece quando eu ando para a esquerda? Em menos π sobre 2 dá quanto? Opa! Menos π sobre 2. Dá zero. Eu ia tentar fazer ficar positivo. Então, esse cara aqui, ó, aqui, perto do zero, né, tô indo, vai ficando negativo. Então, negativo. Só que, o que vai acontecer aqui? Quando chegar em π sobre 2, esse cara dá zero. E esse cara, menos π sobre 2, esse cara também dá zero. Então, nós achamos uma solução. Essa é uma solução. Dá menos 1, né? Vezes menos π. Correto? Então isso aqui dá menos π. Não está bom. Quando eu continuo indo para a esquerda, o que está acontecendo? Esse cara vai ficar cada vez menor. Porque isso aqui é uma reta que vai ficando cada vez mais negativa. Então, esse cara não dá, esse valor aí não vai dar negativo. Não vai dar positivo, provavelmente. Vamos pensar um pouquinho. Não, calma. Não, calma, não nos desesperemos. Olha aqui. X, cosseno de x em menos π. Calma. Quanto dá? Vamos fazer a conta direito. Aqui dá zero agora. Agora está certo, né? O seno de menos π é zero. Cosseno de menos π quanto dá? Menos 1. Correto? Com menos, mais 1. 0 mais 1 dá 1. Então não é. Então pronto. Nós temos, na verdade eu posso, aqui provavelmente está decrescendo, não deve ser sempre negativo, mas entre esse e esse aqui, nós temos um ponto que tem que passar por zero, porque vai de menos π para 1. Então, pronto, nós localizamos um zero aqui, ó. Então, eu tenho menos π sobre 2 e depois menos π. Aqui a derivada vale menos π e aqui vale 1. Então, em algum lugar aqui, dá zero. Esse é o teorema do valor intermediário. Aliás, se a gente olhar isso aqui, toda vez que o cosseno for menos 1, o seno dá zero. Portanto, isso aqui dá positivo. E nos lugares onde o cosseno é zero e o seno é 1, né? Esse aqui é negativo, seno 1, negativo com menos do lado esquerdo, então dá positivo. Então, esse negócio vai alternar entre valores positivos e negativos. Portanto, ele vai cortar o zero em vários... né? Tem muitos pontos. E do lado de cá também deve acontecer uma coisa parecida. Só vocês tentarem, por exemplo, seno igual a π, né? X igual a π, isso dá zero
aqui dá menos 1, e depois ir num lugar onde esse aqui está crescendo, onde o seno é menos 1, que daí esse aqui é positivo, e esse aqui fica também positivo. Então eu também oscilo entre valores positivos e negativos. Portanto, tem muitos zeros. Tem muitos zeros. Eu posso não saber calcular exatamente, mas sei que tem muitos zeros. Praticamente em cada período tem pelo menos um zero, se a gente pensar um pouquinho. Ou em cada meio período também. Aqui eu acho que, precisa ver, eu acho que aqui a derivada vai dar positiva aqui. Então tem mais um zero por aqui. Eu acho que a derivada aqui passa a ser positiva. Não, ela deu menos 1, né? A função deu menos 1, a derivada... Aliás, a derivada aqui deve ser zero. Isso aqui deve tender para zero aqui. Eu acho que aqui também tem um zero. Mas esse aqui é um ponto de interrogação. Porque esse é limite. Limite é aquele limite que eu falei que dá para calcular lá. De qualquer forma, tem muitos zeros essa derivada. Só que eu não sei calcular nenhum explicitamente. Então, esse aqui não é um bom problema para dizer, calcule a equação da reta tangente usando isso aqui, porque eu não... Né, da reta... calcule os pontos onde a reta é horizontal. Eu não sei explicitar, mas eu sei mostrar que tem muitos. Tem muitos pontos onde a derivada é zero, ou seja, tem muitos pontos horizontais. E, de fato, essa função ela é uma função ondulada. Se alguém tem gráfico computador, pode... É parecida com seno de x sobre x. Faz o gráfico de seno de x sobre x. Ele é uma onduloide que vai se atenuando, assim, simétrica, seno de x sobre x. Tá? E o cosseno de x sobre x cosseno de x sobre x menos π sobre 2 é basicamente isso aí deslocado. Tá? Então, é realmente uma função que tem muitos máximos e mínimos locais. Então, como é que usa o teorema do valor intermediário para localizar uma raiz? Ou quando, por exemplo, você também pode perguntar assim, mostre quando duas funções são iguais. Mostre que tem um ponto que as duas funções são iguais. Você escreve igual e subtrai, por exemplo. Esse aqui é um outro problema que pode ser feito com o teorema do valor intermediário. Você tem TVI, você tem f de x e g de x, duas funções. Então, achar pontos onde f de x é igual a g de x. Ou seja, quando os gráficos se cruzam. Então, o que você trabalha, você pega essa função h de x igual a f de x menos g de x. E elas serem iguais é procurar os pontos onde isso dá zero. Ou seja, você aplica o teorema do valor intermediário direto aqui. Você acha um ponto onde isso aqui dá negativo, acha outro ponto onde isso aqui dá positivo, tem que ser um intervalo fechado onde essas duas funções são contínuas lá dentro. E aí você... isso obriga a ter um ponto de cruzamento do zero, né, do eixo x, onde a função, isso aqui dá zero, portanto essa função é igual a essa. Tem muitos desses exemplos, se vocês olharem no livro, tem muitos exemplos que são coisas desse tipo. Você pode procurar um ponto onde as derivadas são iguais, significa que as retas tangentes são paralelas. Por exemplo, em vez disso aqui, eu quero achar os pontos onde f de linha é igual a g'. O que é a interpretação disso? Esse é um ponto, x0, que se você olhar os gráficos, eles não coincidem necessariamente. Mas as retas tangentes são paralelas. Para ele coincidir, tem que ser um ponto que f é igual a g e f' é igual a g'. Aí é um pouco mais difícil. Pode ser que exista esse ponto, mas não é isso. Se você só achar um ponto, e daí você constrói essa função que é essa aqui. É a diferença das derivadas. E um ponto onde isso dá zero, essa expressão dá zero, é um ponto onde as tangentes são paralelas. Certo? Então, essas
Você pode aplicar o teorema do valor intermediário sempre que você quer resolver uma equação. E não dá para resolver explicitamente, mas pelo menos você pode localizar as raízes. Ou pelo menos provar que existe uma raiz num certo intervalo. Sem localizar muito, mas pelo menos você sabe um intervalo onde, se depois você quiser, você pode fazer por partição e ir localizando. Divide o intervalo por 2, depois divide por 2 e vai procurando a raiz.